Graça e paz, irmãos, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Eu sou diaconisa Regina, congrego ali com os meus irmãos na Igreja Metodista Wesleyana em Marcos 7 e gostaria de, nesta tarde, deixar uma palavra de paz e uma palavra de alimento para o seu coração. Quando você puder, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu rimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante do povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvi as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem animais lhe davam ganho algum. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei mais para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei com o resto desse povo, que este povo herde tudo isto, e há de acontecer, ó casa de Israel, ó casa de Judá, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira. Assim também pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá, regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e lhes dirão: o Senhor, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, gloriosa essa palavra. Estava meditando nela e queria deixar uma mensagem para todos nós que estamos aqui nesta terra, mas não pertencemos a ela. Irmãos, precisamos lutar. Precisamos lutar não com qualquer tipo de armas. Estamos em uma guerra espiritual. Estamos enfrentando tempos difíceis, não diferentes daqueles dias, como o profeta Zacarias relatou aqui, como eu acabei de ler e você pode ler na sua casa.
Que Deus, irmãos, nos dê estratégias, que Deus nos dê a direção sempre, como Ele está dando. E Ele vem dizendo aqui que assim como Sião foi restaurada e virou um monte santo, foi resgatado o seu povo que havia ali naquele lugar, Ele também assim fará conosco. Ele nunca nos desamparará se nós permanecermos fiéis à sua palavra. E aqui Ele vai dando diretrizes, vai dando orientações para o seu povo. Irmãos, é bem verdade que enfrentamos tempos em que nós observamos muitos já estão deserdando, muitos já estão duvidando do poder de Deus, muitos já não têm mais esperança nesta palavra. Mas eu te convido nesta tarde a fazer um desafio para o seu coração, para o seu espírito, que você possa fortalecer as suas bases nesta palavra que edifica a sua alma. Estamos em meio a uma grande batalha e não podemos esmorecer a nossa fé. E a palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas coisas nós estamos ouvindo, são tantas informações, tantos acessos que temos em meio à tecnologia, chegam para nós numa velocidade muito rápida e muitas vezes ficamos perdidos e até mesmo atordoados com tantas informações que não vão nos servir para nada, para a nossa vida espiritual não vão nos edificar. Irmãos, precisamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido. Precisamos, irmãos, fortalecer as nossas bases, porque o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. E o Senhor, Ele é a nossa esperança em tempos de paz. Precisamos buscar este tempo de paz. Estamos em meio a uma grande guerra, mas Ele precisa ser realmente a nossa fortaleza. Que nós, irmãos, possamos crer através desta palavra que eu compartilho convosco, e essa palavra também edifica a minha vida, e que ela venha servir de bússola para nós, assim como Zacarias, vinha relatando ali, falando que os próprios velhos e velhas, senhores, eles teriam forças para lutar. E ali naquela imagem ali de crianças brincando, simbolizam uma paz que só Deus pode dar. Assim como nosso irmão Paulo partiu para a glória, e ele dizia tanto isso com tanta veemência e com tanta veracidade: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Que nós, irmãos, possamos crer que essa paz existe. Essa paz, ela está ao nosso acesso. Mas para que ela chegue até nós, nós precisamos buscar em Deus esta paz. E quantos não creem mais no poder da sua palavra? Não têm discernimento das coisas que estão acontecendo. Irmãos, é tempo de lutar. E aqui a palavra do Senhor vai dizer tudo o que nós precisamos fazer. E ainda mais aqui diz que nós precisamos amar o nosso inimigo. Jesus nos ensinou isso. Amai os vossos inimigos. Ele não diz para nós aborrecermos os nossos inimigos. E nós estamos enfrentando um grande inimigo, uma força espiritual do mal muito grande. E nós precisamos aguçar as nossas visões espirituais. Eu não estou dizendo, irmãos, que o vírus não existe. Estamos enfrentando uma pandemia, um vírus que tem atingido todos os lugares, ou muitos lugares do planeta, mas nós precisamos crer que isso tudo é permissão de Deus, porque a palavra do Senhor diz que nada foge do controle dele, e nós precisamos crer que Ele é o nosso Deus e que Ele virá buscar a sua noiva. E uma pergunta que eu te faço nessa tarde: como o Senhor te encontra neste momento? Você está buscando e esperando em Cristo o seu resgate? Porque aqui diz que onde Sião tinha lugares de vergonha, no seu resgate foi restaurado a dupla honra. E o Senhor, Ele fará isso com aqueles que são seus servos, seus representantes. E hoje, irmãos, nós não temos mais desculpas, porque estamos limitados das nossas atividades. Quantos queriam até mesmo estar trabalhando demasiadamente, como era há um tempo atrás? Estamos praticamente há quase um mês desse enfrentamento, dessa batalha grandiosíssima que o povo de Deus
está lutando com todas as forças, e aqui a palavra do Senhor vai dizer que precisamos fortalecer as nossas mãos com a palavra do Senhor, que venhamos, irmãos, a buscar a fidelidade de Cristo em tudo que fizermos, e o Senhor, Ele guardará a nossa mente, Ele guardará o nosso coração, e aqui vai dizer que quando Ele restaura o seu povo, de nada o seu povo tem falta, e tudo é restaurado, e tudo é resgatado, mas esse povo precisa permanecer fiel à sua palavra, agir com atos de justiça, não folgar com a injustiça, como aqui Zacarias ele relata. Poderíamos dizer que essa palavra foi escrita neste exato momento, mas nós vemos o quê? Que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e por esta razão o Senhor deixou esse alimento precioso e grandioso para os nossos corações. Precisamos crer, irmãos. Não é tempo de nós atacarmos o nosso irmão. Não é tempo de nós acusarmos os nossos irmãos, ainda que seja um povo ou outro que tenha feito com que isso tudo acontecesse e acarretasse tantos problemas que estamos enfrentando, quantos pais de famílias estão desempregados, quantos chefes de famílias estão desesperados nesse momento, ou quantos até mesmo perderam seus bens materiais e, além disso tudo, perderam entes queridos. Não é tempo de nós pararmos e acusarmos quem foi que causou isso tudo, mas o Senhor ele nos chama para nós fortalecermos as nossas bases, nós fortalecermos as nossas arestas. Precisamos, irmãos, lutar com a força que o Senhor está nos dando. A nossa força é espiritual. Essa batalha é espiritual, irmãos. Só venceremos através da palavra, do jejum e da oração. É hora do povo de Deus se unir. Porque se o povo não pode se reunir num templo físico, o povo de Deus pode se reunir em meio às mídias, em frente às mídias. Quantas mídias nós vemos e ficamos até mesmo um pouco atordoados com tantas informações que chegam até nós e em nada elas acrescentam alimento e fé para nós podermos vencer e crer que o Senhor Jesus é a nossa esperança. É tempo, irmãos, de nós pegarmos até mesmo essa mídia que você está vendo agora aí. Você pode compartilhar com alguém que ainda não conhece a palavra de Cristo. É hora e é momento do povo de Deus se unir em oração. Vamos, irmãos, aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Assim como Zacarias estava ali, usando toda a força e todo o entendimento que ele tinha para levar esperança a um povo que estava enfrentando uma guerra. E o Senhor ele dava a direção sobre esse enfrentamento, sobre essa batalha. E aqui diz que o Senhor resgataria, assim como naqueles tempos, como os pais suscitaram a ira de Deus e ele permitiu todo aquele mal, ele também estava ali, o Senhor permitindo que o bem chegasse até aquele povo, o remanescente que buscou e através da sua fé, da sua dedicação à palavra de Cristo, permaneceu fiel a ele. E nós, irmãos, precisamos usar o que nós temos. Use aí a sua tecnologia, ao invés de você ficar preocupado ou querendo postar coisas para mostrar o que você está fazendo nesse tempo em que você não pode trabalhar de repente, ou que você pode estar reunido, né, até mesmo indo à casa de alguns dos seus familiares, ao invés de você estar colocando coisas que não vão trazer edificação para ninguém, traga uma palavra de bênção, porque o Senhor ele quer isso de nós, irmãos. O Senhor permitiu isso, e hoje o que nós não podemos dar para o Senhor é desculpas que não temos tempo, porque estamos limitados da nossa liberdade, do nosso direito de ir e vir, como a Constituição nos garante, nos assegura. Mas hoje o tempo que o Senhor permitiu para o seu povo é que esse povo dobre os seus joelhos, que esse povo clame a Ele, porque essa guerra é espiritual, irmãos, e não venceremos se nós não buscarmos em Deus. Quantos não acreditam mais? Quantos ficam buscando meios de atacar um irmão porque ele discorda do seu ponto de vista? Mas agora não é momento de nós falarmos do nosso ponto de vista, é momento de nós falarmos da palavra do Senhor. É ela que é fiel e verdadeira, e é nesta palavra que eu asseguro e fortaleço a minha fé, e convido a vocês que são filhos de Deus, que são povos de Deus, que são criaturas de Deus, que são criação de Deus, que todos nós possamos nos unir, irmãos, e orar
pelos nossos governantes, orar pela nossa nação, orar pelos nossos irmãos, orar por todos os habitantes da terra, e que o Senhor ele faça a vontade dele, e que quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, ele encontre a sua noiva adornada, preparada, sem mancha, sem mácula. Que a nossa palavra seja a palavra de Deus. Fique com esta palavra, que Deus possa fortalecer as suas bases. E assim como Paulo dizia, e a paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração. É momento de nós termos paz em meio à guerra. E essa paz só virá, irmãos, com o fortalecimento da sua palavra. Creia na palavra do Senhor. É ela que vai fortalecer as suas bases para que neste momento você enfrente e veja a glória de Deus. Assim como Sião foi resgatada e foi renovada e nenhuma alma pereceu, você também será resgatado e não perecerá. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e vamos orar clamando pela presença e pela vontade de Deus em nossas vidas. Graça e paz.